tarde a todos. Obrigado, Flávia, por essa introdução. Eu fiz questão de participar dessa abertura desse curso para expressar, né, nossa parceria com a ABEL, que é uma parceria que vem se consolidando desde a fundação do Cielo, há 9 anos, Cielo Livros. No próximo ano, o Cielo vai comemorar 10 anos, né? Já começamos a preparar os eventos. É um fato importante para a edição de livros, né? Para a comunicação de pesquisas, de estudos por livros. Essa é uma das facetas do programa Cielo, que tem como objetivo, por suas características, de programa de pesquisa, de infraestrutura de pesquisa, o desenvolvimento de capacidades nacionais na publicação, na comunicação científica, centrada na web, né? Essa é a característica do Cielo, é uma promoção, vamos chamar assim, da maximização do uso das propriedades da web, né? E o livro na web se chama e-book, ou livro eletrônico, ou livro digital. Não é somente tomar um PDF e levar o PDF para a web. É mais que isso. Ele tem que fazer uso das propriedades da web, né? E, de fato, todo livro hoje nasce digital. Ninguém mais faz livro no modo tradicional. Antes de se publicar o livro, ele foi criado digitalmente, né? Então, para nós, o conceito que o Cielo promove é que o livro em papel é um subproduto do livro digital. E esse esforço é que o Cielo vem desenvolvendo há tempos, né? E para isso, obviamente, temos que desenvolver a capacidade de fazer livros digitais, livros de e-book, segundo o estado da arte. E hoje vocês vão ter a oportunidade, né, de iniciar um curso com quem eu acho são as melhores instrutoras, as melhores professoras do Brasil, pela experiência já acumulada, né, nesses tantos anos, quase 10 anos. O Cielo vem promovendo, com os periódicos, um avanço para um novo modus operandi de fazer pesquisa que chamamos ciência aberta. Os livros também vão navegar nesse sentido, e é importante, então, que para que o livro seja também uma instância, um meio de comunicação em ciência aberta, ele faça uso de todas as propriedades da web, no sentido de estruturar os textos, de facilitar a interoperabilidade, e etc. O Cielo se consolida como uma plataforma, como uma solução que é reconhecida hoje internacionalmente como uma solução, como uma plataforma confiável dentro de uma rede mundial que foi criada há pouco tempo do Diretório de Livros em Acesso Aberto. Okay? Então, eu queria fazer essa, vamos chamar, compartilhe com vocês nosso sentimento da importância desse curso, primeiro pela qualidade que eu acho que ele vai ter, pela oportunidade que vocês vão ter de ter a Amanda e a Giovana como professora, reforçar a nossa cooperação com a ABEL e sinalizar que o Cielo Livros é muito mais do que simplesmente transferir o livro em papel para a web. Assim que sejam todos bem-vindos, muita sorte, não vai ser fácil, mas certamente depois vocês vão estar felizes. Obrigado. Muito obrigada, Bel, pela contextualização, né? Inclusive explicar
essa parceria, explicar um pouco sobre essa atuação do Cielo, em particular sobre o Cielo Livros, e ressaltar também a qualidade que nós temos certeza das nossas instrutoras. Passo, então, a palavra para a Amanda e para a Giovana. Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso curso, passo a passo para a produção de EPUB. Eu gostaria de fazer um disclaimer que o formato EPUB, ele é muito complexo, ele é muito grande, ele nos dá muitas possibilidades. Então, para este curso, o modelo que nós estamos trabalhando, ele é um modelo mais simplificado, pensado nas publicações acadêmicas, né? E ele é compatível com todas as lojas que aceitam a publicação do EPUB. Então, ele é um formato que você não precisa fazer vários arquivos para mandar para cada um dos lugares. Ele é um formato compatível com todos. Então, não vamos contemplar nesse curso os EPUBs layout fixo, que são aqueles EPUBs onde são mais usados para quadrinhos, onde você tem que as páginas elas têm um início e fim em uma determinada página, ou fim, são blocos de informações, né? Então, aqui a gente vai falar mais do layout fluido do EPUB. Para produzir um EPUB, é recomendável conhecimento de HTML e CSS. Então, se tiver alguém participando que não tem nenhum conhecimento, pode ser que tenha algumas dúvidas relacionadas a essas linguagens né, que são usadas. Então, se você tem um conhecimento, ele é um plus, porque vai ajudar em várias etapas durante o processo de produção do EPUB. Nós optamos por usar neste curso o Dreamweaver para trabalhar com os arquivos, para mostrar a forma mais artesanal de produzir um EPUB, né? Nós acreditamos que quando você conhece como o arquivo deve ser, facilita quando você for usar outras tecnologias mais rápidas que geram EPUB ou que estruturam EPUB. Então, o Cielo, ele sempre incentiva o uso de softwares abertos, né? Então, por exemplo, a gente tem o Sigil, onde você consegue fazer toda a diagramação do livro, mas o Sigil, ele também tem algumas limitações ou algumas configurações que são muito básicas. Então, quando você conhece como o EPUB realmente deve ser, ao gerar um EPUB pelo Sigil, você desenvolve aquele senso crítico de saber se aquele EPUB gerado pelo Sigil, ele está de acordo com as documentações do EPUB ou se falta algo para complementar. Você pode usar qualquer editor no mercado que faça editor de HTML. Então, qualquer um que existe, Notepad++, até o bloco de notas você consegue abrir, porque o HTML é uma tecnologia aberta. Nós usamos o Dreamweaver para facilitar justamente a edição, diagramação, etc. A estrutura do curso. Nós vamos começar, então, explicando o que é o EPUB, mostrando os arquivos que compõem o EPUB, e depois a gente vai dar início ao nosso passo a passo. Vocês já receberam, né, o pacote de arquivos que a gente já deixou bem estruturado, então vai ter arquivos desde o passo 1, que a gente vai fazer junto, né? Por isso que a pasta estava vazia. Tem todos os passo a passos, tem os arquivos que vocês vão precisar para o curso, mas lá nos passos finais, por exemplo, no passo 12, vocês já encontram o livro completamente pronto, como ele deve ser. Então, para facilitar o andamento do curso. O EPUB, ele é um formato de publicações digitais baseado em XML e padrões da web. A estrutura básica contempla arquivos em XML, HTML e CSS. Ou seja, o XML ele vai especificar os metadados e o conteúdo do pacote. Então, o arquivo XML ele vai declarar tudo o que existe no nosso pacote de EPUB. O HTML é todos os textos todos os textos do nosso livro, as imagens, as tabelas, estão todas diagramadas no HTML.
que, na verdade, a gente trabalha com o XHTML, que é uma junção de um HTML com XML. E nós temos o CSS, que especifica a formatação do nosso livro. Então, toda a formatação, ela é feita por uma folha de estilo, né? Então, em resumo, o EPUB, ele é um pacote de arquivo zip, né? É um formato fluido de livro digital, tanto é que tem muitas perguntas em relação a: se eu faço um PDF, posso considerar que eu faço um livro digital? E a resposta é sim. Todo livro que você faz e ele possa ser lido por alguma tecnologia web, ele é um livro digital. Acontece que existem formatos adequados dependendo da sua finalidade. Então, se você quiser somente disponibilizar o livro na página da sua editora, tudo bem fazer o livro digital em PDF, que você vai disponibilizar, as pessoas podem baixar e imprimir aquele conteúdo, né? Porque o PDF é um formato voltado mais para impressão. Já o EPUB, ele é um formato adequado para você poder ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador, por ele ser adaptável à tela. E vale destacar também que o EPUB é o único formato reconhecido como comercializável pelas lojas de e-books. Então, a Amazon, Kobo e Google não aceitam comercializar o PDF, só aceitam o EPUB. O EPUB, ele tem uma história até que antiga. Ele já existe desde 1999. Ele começou como um Open Book Publication Structure. Era um formato muito simplificado de livro, basicamente só como texto. E depois, o IDPF assumiu a gestão do formato EPUB e conseguiu incluir esse pacote de arquivos em XML e HTML e CSS para que o livro ficasse com uma diagramação mais parecida dos impressos e que fosse mais visualmente agradável. Então, o IDPF começou lá em 2007, que lançou a primeira versão do EPUB, que foi o 3.2, e depois ele trabalhou em melhorias, porque em 2011 lançou o EPUB 3.0, que permitia incluir vídeo e áudios dentro do pacote EPUB, né? Esse EPUB ele continuou sendo aperfeiçoado, e em 2014 foi lançado o 3.0.1, e em 2017, o IDPF e o W3C anunciaram uma fusão das organizações, porque o IDPF era responsável por fazer a gestão e atualização do formato EPUB. E o W3C, ele é o responsável pelo desenvolvimento do HTML, CSS e XML. Então, assim, já que o W3C é responsável pelas principais tecnologias que formam o EPUB, nada mais justo do que eles trabalharem em conjunto para esse desenvolvimento do formato EPUB, né? Em 2018, então, saiu o primeiro rascunho do que vem a ser o EPUB 3.2. Entretanto, vale destacar que, por mais que tenham essas versões, 3.0, 3.0.1, 3.2, ele continua sendo o EPUB 3, que é o mais atual, que é o que a gente vai trabalhar nesse curso. E a adoção de um formato ou outro, ele sempre vai depender das lojas, né? A gente não pode simplesmente atualizar tudo para o formato 3.2, sendo que, de repente, a Amazon, Kobo ou Google não trabalha ainda com essa atualização do formato EPUB. Então, a gente precisa sempre acompanhar qual que é essas recomendações das lojas. Então, tem a documentação do EPUB 3.1 toda disponível no site do W3C. A documentação ela é muito extensa, detalhada, com muitos exemplos, links e tudo mais. Deixei o link aqui para que vocês possam dar uma olhada, né? Mas quando você entende a estrutura do EPUB, fica até mais fácil depois você conseguir ver a documentação. Então, o que a gente usa muito quando eu preciso fazer alguma coisa no meu EPUB,
para eu saber se isso vai dar certo, se vai funcionar ou não, eu sempre vou lá na documentação, naquela área específica que eu preciso, e vejo se a documentação orienta alguma coisa. Junto com a documentação oficial do W3C, cada uma das lojas também disponibiliza sua própria documentação para o formato EPUB. Ou seja, a Amazon, ela tem as suas diretrizes do que é aceito ou recomendável dos livros que você publica na Amazon. Mesma coisa o Google e mesma coisa a Kobo. Então, por mais que a documentação oficial do EPUB te permita fazer determinadas coisas, como, por exemplo, você incluir Java no meio do livro, a documentação da Amazon, às vezes, ela vai chegar e vai te falar assim, olha, você não pode incluir, porque se você incluir, os meus dispositivos não vão conseguir fazer a leitura adequada, tá? Então, esse modelo EPUB que a gente tem aqui, que vai mostrar no curso, então ele é compatível com todas essas documentações. Mas um exemplo, que depois a Giovana vai até comentar, é do tamanho da capa. Antigamente, a gente usava a capa de um tamanho, porque a documentação regular do EPUB era bem genérica, ou ela falava que deveria ser 1000 pixels, e mais tarde a Amazon falou que para enviar livros para eles, você precisava de 1200 pixels. E aí, como o Google nem a Kobo possuem limitações ou regras quanto a isso, a gente adotou 1200 pixels para todas e a gente fica com um EPUB compliance. Então, como eu expliquei, o EPUB ele é um pacote de arquivos, né? Ele tem o arquivo, ele tem assim 3 pastinhas principais na sua estrutura. Ele vai ter o meta-inf, a pasta OEBPS e o MIME-type. 2 desses arquivos, que é o meta-inf e o MIME-type, eles são arquivos de configuração. Então, eles sempre vão ser fixos, eles nunca vão mudar. Quando você vai começar outro livro, você sempre vai copiar essas pastinhas e vai repetir para todos os livros que você fizer, porque os arquivos são exatamente os mesmos. Agora, a pastinha do meio, que é a OBPS, ela também pode ser chamada de OPS, então ela tem esse nome de OEBPS, que é Open eBook Publication Structure, né? Ou ela pode se chamar OPS, que é Open Publication Structure, e ela vai ter todos os arquivos do nosso livro. Ela vai ser uma pasta onde o coração do nosso livro está todo aqui. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui a pastinha para vocês. Vamos começar pelo livro que nós vamos trabalhar no curso. Então, aqui no site do Cielo tem esse livro, que é Os Saberes Docentes para a Inclusão do Aluno com Deficiência Visual em Aulas de Física. É um livro da editora Unesp. Nós pegamos esse livro porque ele é um acesso aberto. Clicando aqui no EPUB, ele vai fazer o download do nosso arquivo. E eu vou colocar esse livro lá no meu passo 1 para mostrar para vocês. Então, ele veio aqui como .epub, né? Eu vou fazer uma cópia desse arquivo. Ó, eu renomeei o .epub para .zip. E agora eu vou extrair o conteúdo desse zip que eu acabei de extrair, tá? Então, eu baixei o arquivo EPUB, fiz uma cópia dele, renomeei essa cópia para .zip e extraí o conteúdo que estava dentro do zip. E aqui a gente vai ver aquela estrutura que está na apresentação. Então, esses 2 arquivos, eles são de configuração, serão sempre os mesmos, e dentro da nossa pasta OEBPS, eu tenho a outra estrutura do meu livro. E dentro da pastinha OEBPS, eu tenho as pastas, né? A gente separa normalmente pelas pastas para facilitar depois a edição, localização dos arquivos. Então, eu vou ter a pastinha áudio, que são os arquivos de áudio do livro, a pastinha Image, que são as imagens do livro,
uma pastinha Styles, que contém os arquivos CSS ou as folhas de estilo usadas no livro. A pastinha Text, que são os elementos textuais, então todos os nossos capítulos estão aqui. Pastinha Vídeo, que é os arquivos de vídeo, e o Content, que é o arquivo de metadados, né? Vale lembrar que os arquivos que nós vamos usar nesse curso, eles foram adaptados. Então, o livro que vocês baixaram oficialmente do site, ele não vai ter vídeo e ele não vai ter áudio. Nós incluímos esse conteúdo para poder mostrar para vocês como faz a inclusão desse material. Então, o passo 1 foi apresentar o livro que nós usaremos, né? Que foi esse procedimento de baixar o livro do site e descompactar a pasta para mostrar para vocês começarem a ter familiaridade com a estrutura do livro. Então, sempre se tiver dúvida se determinado conteúdo deve estar numa pasta ou outra, vocês conseguem ir lá no passo 1 e ter essa ideia de qual é o local correto de cada arquivo. No passo 2, nós vamos fazer a preparação das mídias. Então, nós precisamos separar todas as mídias que serão usadas no livro, né, que é a pastinha passo 2. Nessa preparação das mídias, o que a gente faz? Se o nosso livro tiver áudio e vídeo, a gente já cria a pastinha áudio e coloca o áudio dentro da pasta. Normalmente usa-se áudio em MP3, que é um formato mais aceito por vários dispositivos e mais fácil também da gente trabalhar. Mas a documentação do EPUB, se vocês acessarem, ela tem a relação de todos os arquivos que são aceitos dentro de um EPUB, tá? Depois da nossa pastinha de vídeo, também a gente cria a pastinha de vídeo e inclui o vídeo que nós vamos usar. Aqui também estamos usando em formato MP4, também por ser mais conhecido, mais usado, né? Mas também na documentação do EPUB tem a lista de todos os formatos de vídeo que são aceitos. Depois a gente tem as nossas imagens em PSD. Então, isso daqui vai depender de como que vocês recebem do autor. Se o autor vai mandar em Word, em PNG, em JPEG, em PSD mesmo, enfim, vocês vão receber de N formas aqui. Aqui, o nosso exemplo, as imagens estão em PSD. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos abrir, no meu caso, vou abrir o Photoshop. E eu preciso reduzir essas imagens, porque normalmente uma imagem do Photoshop, ela está numa qualidade muito alta, muito grande. E para o nosso EPUB, usar imagens com uma qualidade muito alta pode fazer com que o EPUB fique muito pesado, muito lento para navegação, tudo isso. Então, a gente faz uma redução dessas imagens para que ela fique o mais leve possível dentro do nosso EPUB e o mais adequada possível, porque uma imagem, muitas vezes, ela não precisa ocupar uma tela inteira na página do livro, né? A gente tem que trabalhar com proporções. Então, a gente vai abrir aqui uma imagem e nós vamos reduzir essa imagem para a proporção do livro. Então, aqui, eu tenho essa imagem aqui que eu vou usar. Aqui nas minhas opções de tamanho da imagem, por exemplo, ela já está com 495 pixels. Então, a gente sempre usa essa margem de 300, 400, 500, 600 pixels, dependendo do tamanho da nossa imagem. Então, se a imagem for muito grande, a gente reduz ela para uns 300, 400. Se a imagem for muito pequena, a gente deixa ela um pouquinho grande para que ela não fique ilegível no livro, né? Aqui, mais uma vez, eu estou usando o Photoshop, mas vocês podem usar qualquer editor de imagem que vocês preferirem. Já teve vezes de eu fazer até no Paint esse tipo de ajuste do tamanho da imagem, tá? Então, aqui, estou alterando minha imagem para um tamanho menor.
e aí eu vou exportar ela em formato PNG, porque todas as imagens do livro, elas devem estar em formato PNG. Então, aqui na pastinha das imagens, eu já tenho todas elas prontas e exportadas. Mas, usando como exemplo, como eu estou exportando a imagem 2, eu vou colocar aqui só imagem 2, tracinho 2, para vocês verem como que eu estou exportando. Vale lembrar que essas imagens, essa nomenclatura que eu usei, aqui no caso que eu estou com imagem 2, tracinho 2, é uma nomenclatura que, internamente, quando vocês forem produzir EPUB, vocês precisam encontrar um nome que facilita o processo de produção do EPUB. Então, tem pessoas que nomeiam para C1, imagem 1, tipo, porque quer dizer que é do capítulo 1, imagem 1 desse capítulo. Tem pessoas que colocam numeração contínua, então, imagem 4, 3, imagem 4, imagem 5, enfim, isso não é uma regra, vocês normalmente usam a forma que for mais fácil para vocês. Aqui, como a própria editora já tinha mandado como imagem 1, imagem 2, nós apenas mantivemos dessa forma, tá? E, por último, as tabelas que serão usadas no livro. Se as tabelas estão em Excel, isso facilita muito a construção do EPUB, tá? Então, nesse caso desse livro, as tabelas já tinham sido construídas todas no Excel, que vai facilitar depois da gente fazer a inclusão desse material no livro, tá? Então, o meu passo de preparação das mídias, eu já tenho todas as minhas imagens tratadas, já tenho minhas tabelas todas construídas, e se tiver vídeo e áudio, eles já estão aqui na minha pastinha do formato correto. O passo 3, os arquivos de texto que antecedem o EPUB. Então, quando a gente for começar a produzir o EPUB, precisamos pensar aonde que está os nossos arquivos finais do livro. Então, não adianta a gente produzir um EPUB em algum processo intermediário na editora. Enquanto o revisor está fazendo a revisão, já vou adiantar a produção do EPUB. Ou, enquanto está fazendo isso, já vou adiantar essa produção. Por quê? O EPUB ele tem que ser uma das etapas finais de produção, porque esse EPUB, se você trabalhar num arquivo que não está final e revisado, depois você vai ter muito mais trabalho de fazer as correções também no formato no EPUB. Então, você vai fazer as correções lá no seu InDesign, onde você está fazendo o arquivo impresso, e também vai ter que replicar tudo isso nos arquivos do EPUB. Então, é sempre recomendável que vocês já trabalhem com o arquivo na sua versão final. E esse arquivo, ele pode estar em vários formatos. Então, por exemplo, ele pode estar aqui no formato Word. Então, se a editora já tem o hábito de fazer todo esse processo de revisão no Word, vai facilitar muito para a gente poder iniciar o nosso trabalho. Mas se por acaso as edições foram feitas e refletidas somente num arquivo InDesign, e você não tem esse arquivo Word que seja igualmente final que o que você tem no InDesign, então eu vou mostrar aqui para vocês como fazer esse processo partindo de todos os tipos de arquivos. Então, começando pelo Word. Então, lembrando que esse arquivo que a gente está trabalhando com esse livro, ele foi modificado e foi reduzido. Então, nós deletamos muitas páginas desse livro para o arquivo ficar mais leve, né? Então, aqui eu tenho meu livro, né? Está todo em formato Word. Eu vou simplesmente exportar ele, né? Então, exportar. E aqui no exportar, eu vou escolher o página da web filtrada.
Então, pelo InDesign. Pelo InDesign, eu tenho meu arquivo aqui InDesign, vou abrir ele. O arquivo InDesign, ele vai ter duas especificidades. O arquivo InDesign, você tem a possibilidade de exportar o EPUB diretamente por ele. Então, você tem o seu livro todo diagramado, você tem um botão exportar diretamente para EPUB. Acontece que, para você fazer essa exportação rápida, no momento da diagramação do livro pelo InDesign, você já precisa prever que esse livro será futuramente exportado para o formato EPUB. Porque você tem a opção de fazer a diagramação utilizando já a CSS e tags que são posteriormente já utilizadas no arquivo EPUB. Então, se você está começando a pensar que a sua editora vai produzir o arquivo EPUB agora, existe a possibilidade do próprio design que está gerando esses arquivos em design já pensar que esse livro será futuramente exportado e fazer da forma, vamos dizer, compliance. Entretanto, se você já tem um arquivo em design antigo na editora e está trabalhando agora com o formato EPUB, é muito difícil você pegar um arquivo que foi gerado há anos atrás e querer exportar agora para EPUB, que você pode ter mais problemas do que se começasse a fazer o arquivo do zero. Então, uma primeira coisa vamos tentar aqui exportar em formato EPUB direto. Então, eu vou colocar aqui, vocês viram, ó, eu entrei pelo InDesign, exportar, e simplesmente coloquei EPUB, certo? Quando eu faço isso, ele vai abrir essa opção onde eu posso falar a versão do meu EPUB, então se é EPUB 2, se é EPUB 3, eu posso especificar onde que está a capa dele, posso falar sobre a ordem que os meus capítulos vão aparecer, posso estilizar qual que será o CSS, como será o texto, enfim, tem uma série de configurações que eu consigo fazer para poder exportar o meu EPUB automaticamente, né? Então, aqui eu vou exportar em formato 3. Então, aqui, quando eu coloquei exportar, vocês podem ver que ele já criou um arquivinho EPUB do livro que eu exportei diretamente do meu InDesign, né? E esse arquivo EPUB, se eu fizer o mesmo procedimento que o começo do curso, criar uma cópia, renomear para .zip, eu vou conseguir ter acesso a todo o conteúdo dentro dele, tá? Então, eu estou aqui, ó, com o meu arquivo que eu acabei de exportar, e se eu entrar, olha lá aquela estrutura que a gente falou no passo 1, que eu tenho os meus 2 arquivos de configuração e eu tenho a minha pasta com meus outros arquivos. Só que esses XHTML, esses capítulos, muitas vezes eles são acompanhados de uma série de sujeira que acaba atrapalhando o andamento do seu livro, né? A fluidez do seu livro. Então, ele muitas vezes vem com uma série de classes, uma série de formatações embutidas que acaba penalizando o seu EPUB. Mas você tem essa forma de conseguir extrair o seu livro já em formato de capítulos. Se assim, no seu arquivo InDesign, você tiver estruturado ele já de forma a identificar o H1, H2. Então, o próprio InDesign, ele identifica que a cada início de H1, ele vai dividir em um capítulo separado, né? Então, ele já está te trazendo essa estrutura aqui, que vocês vão ver que é uma das etapas do curso, né? Só que existem editoras que diagramam os capítulos em arquivos InDesign individuais. E aí, não é nada prático a gente ficar gerando EPUB de cada um desses capítulos individuais só para ter acesso ao HTML. Então, nesse caso, a gente tem a opção de exportar e exportar diretamente para HTML.
né? Que o que a gente vai precisar no final é um arquivo HTML para poder trabalhar com o nosso livro. Então, aqui eu estou fazendo a exportação dele. E na minha pastinha aqui do InDesign, ele já abriu o meu arquivo em HTML, que é esse daqui, com todo o livro exportado. Mas você percebe que tem algumas letras que estão pequenas, tem outras que estão maiores, você percebe que tem umas que estão mais claras e tudo mais, é porque no momento dessa exportação, ele vem acompanhado de uma série de formatações embutidas nela, né? Que entra naquela mesma ideia de um HTML sujo, com muitas classes aplicadas que não teria necessidade, né? E aí, a gente também tem o processo pelo PDF, né? Se você tem somente o arquivo PDF, perdeu os arquivos em design do livro, o arquivo Word, ele não está finalizado. Então, o único arquivo que você tem para produzir esse EPUB é o PDF, que é, inclusive, o que o Cielo normalmente usa, porque é muito mais fácil as editoras terem o PDF do livro do que esses outros arquivos abertos. Então, a gente tem a possibilidade de fazer esse processo de extração de texto. É claro que, às vezes, é um pouco mais trabalhoso, mas, se for a única opção, então, é possível, né? Então, aqui está o nosso arquivo PDF. E eu vou, então, fazer aqui a exportar para, e eu vou exportar primeiro para o RTF, né? Que eu preciso passar por esse processo de ir para o Word, para depois extrair em HTML. Então, aqui, eu estou com o arquivo RTF, vou pedir para salvar. Ele vai exportar, então, todo esse meu conteúdo em PDF para o RTF. E aqui ele abriu o meu livro que eu exportei do PDF no Word, né? E aqui do Word eu vou agora exportar, alterar tipo de arquivo, salvar como. Eu vou exportar para o meu HTML filtrado. E vou salvar. E agora deu certo. Então, estou com o meu livro que eu exportei do Word, do RTF, para o HTML, né? Então, quando eu entrar lá na pastinha, ó, lembra que eu só tinha o meu PDF? Então, primeiro eu exportei para o RTF e agora eu exportei para o HTML. Mas se eu abrir esse HTML pelo meu Notepad++, olha o que acontece. É um HTML que veio com uma série de sujeira novamente. Claro que muito mais sujo do que a exportação que o InDesign faz, né? Olha a quantidade de estilo, de classes que ele embutiu aqui no meio. Então, por exemplo, isso daqui que é uma linha só, que é Fundação Editora da Unesp, ele colocou uma série de classes, estilos e tudo mais que ele pôde colocar aqui no meio, no meu código, né? Então, meu código ficou o que chamamos de sujo. Então, são essas opções, né, para você poder extrair. E aqui no passo 4, no passo 3, eu faço todas essas exportações, porque o meu produto final tem que ser um HTML. Então, seja qual for a minha entrada, se é Word, se é PDF ou se é HTML, ele no final vai ter que me trazer um HTML, né? Mesmo que traga sujo, porque nós teremos uma etapa de limpeza. E aí, o meu passo 4 é criar os arquivos base de configuração do meu livro, né? Então, eu vou lá no passo 4 e eu vou começar a criar as primeiras pastas. Então, a primeira pasta vai ser a meta.inf. Claro, esses dois arquivos você só vai criar uma vez. Então, eu já dei para vocês pronto nos arquivos do livro. Então, essas pastinhas vocês vão simplesmente copiar e colar quando vocês forem criar outros. Mas dentro do meta.inf, por exemplo, eu tenho esse arquivo XML que chama container.
eu abrindo ele pelo Notepad++, ele vai me mostrar que é um código em XML, onde ele me diz o que é esse arquivo. Então, neste caso, ele está falando que é um pacote de arquivos, né, que contém XML, de uma pasta que é a OEBPS, ou seja, ele já traz nas suas declarações que trata-se, né, eu vou aumentar aqui um pouquinho, para ficar um pouco mais legível, mas que trata-se de arquivos de um livro, né? Esses arquivos de configuração são extremamente importantes para você conseguir falar para os seus dispositivos de leitura que isso é um livro, né? Então, esse arquivo aqui, ele nunca vai mudar, ele sempre vai ser o mesmo. Então, saímos da pastinha meta-inf, a gente tem aqui o MIME-Type. Se eu abrir o MIME-Type também pelo Notepad++, vocês vão perceber que só vai ter uma linha escrita, que ele está falando que esse arquivo trata-se de um zip de EPUB. Essas declarações, elas são estruturais. Então, a própria documentação do EPUB diz que você tem que ter um arquivo com essa linha de informação, né? Não tem outra forma de fazer isso, é sempre dessa forma, por isso, arquivos de configuração. E aí, a gente vai criar a nossa pastinha OEBPS, né, onde dentro dela vamos trabalhar com os nossos arquivos do livro. Então, aqui, a primeira coisa se o meu livro vai ter áudio, o que eu preciso fazer dentro dessa pasta? Colocar as pastas de áudio. Então, eu consigo ir lá num passo anterior, onde eu preparei, vou lá no passo 2, onde eu fiz a preparação das mídias, e eu vou puxar a minha pastinha áudio, a minha pastinha vídeo e a pastinha de imagens. Eu vou simplesmente copiar essas pastas, vou no meu passo de 4, que é de criar os arquivos dentro do OEBPS, e eu vou colar minhas pastas lá. Só que essa pasta imagens, olha como que ela deve se chamar. Image. Então, eu vou renomear para image. Certo? Então, eu já tenho aqui 3 pastinhas da minha estrutura, que é áudio, imagem e vídeo. Aí, o que eu preciso mais? Da minha pastinha Style, da pastinha Text. Então, vou só simplesmente criar Style e pastinha Text. Ok, já criamos a estrutura básica do nosso livro. Agora, nós vamos iniciar todo o passo de limpeza do HTML, que são todas etapas de preparação para a gente efetivamente começar a diagramar o nosso livro. E essa parte, a Giovana vai apresentar para vocês. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Bel por essa oportunidade de mostrar um pouco do que a gente faz lá no Cielo, né, e mostrar também um pouco de como a gente construiu aí todo o nosso legado com os EPUBs, né, e gostaria de comentar até do curso que teve pela manhã também, da Gabriela e da Suzane, porque foi ótimo, porque elas falaram muito sobre impresso, e a gente vai falar sobre EPUB, mas é muito, uma coisa se junta à outra, né, e isso é super interessante, porque no final das contas, é aquilo que o autor envia para a gente, as revisões, não vai, esse processo sempre haverá, né, seja para impressão ou seja para o digital. E eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Todos estão vendo bem? Ok. Bem, então vamos falar da limpeza. Como a Amanda falou no início, a gente vai partir, a gente tem, né, como máxima de que você precisa saber o que é o EPUB, do que ele é construído, quais são as suas tags, né, porque a gente não pode só pegar o que veio de fora e usá-lo, mas entender como ele é estruturado. E aí a gente vai, a partir desse arquivo sujo, né, cheio de tags e informações, a gente vai construir o nosso livro, tá? Eu vou abrir aqui o meu Dreamweaver e
o arquivo para que a gente possa vê-lo melhor. Então, vocês podem ver que o arquivo, quando a gente exporta, e uma coisa que eu achei super interessante foi falado hoje de manhã, geralmente as revisões vêm no Word, né? Você já tem um Word pronto, né? Revisado. E aí, ele já é um passo. Se você não for diagramar no InDesign, se ele for direto digital, você pode já vir direto para o HTML. Então, nós temos todas essas informações, né? Que vem, que nós não vamos utilizar, e ele acaba criando várias classes, né, várias informações de estilo, né, de centralizado, né, de tamanho, que a gente acaba não utilizando, porque nós precisamos pensar também que o EPUB, ele é para ser fluido mesmo. Quando você estiver lendo no seu dispositivo, seja ele qual for, de qual empresa, você vai poder aumentar a letra, você vai poder mudar, né, hoje em dia, mudar a letra, você pode diminuir a fonte, acabou, tem uma pessoa falando que está muito pequena, eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho, eu não sei se eu vou conseguir. Você pode deixar, acho que melhorou um pouquinho, né? Qualquer coisa a gente vai ajustando. Você pode fazer N situações com o seu livro digital, né? A ideia mesmo desses dispositivos é trazer a experiência do leitor, e a experiência do leitor é o que ele quiser fazer com o livro, né? Pelo menos hoje é assim, você coloca a fonte que você prefere ler o livro, no tamanho que seja mais adequado, então, você forçar alguns estilos não é muito recomendável nesse formato de EPUB. E a gente precisa também que o texto ele esteja junto, né? Porque aparentemente aqui, ó, eu tenho o texto completo, mas se você olhar no código, eu tenho ele fragmentado, e eu não quero isso. Então, eu vou limpar todos esses estilos. Aqui no Dreamweaver é super simples, quem conhece expressões regulares também pode usar as expressões regulares para fazer essa limpeza. Você pode usar qualquer programa de leitor de HTML que você preferir para limpar. Eu vou usar o Dreamweaver, então eu vou apertar aqui Ctrl Shift F, que é localizar e substituir, né? E eu vou fazer uma limpeza substituir avançado. Eu preciso também avaliar o que eu quero e o que eu não quero retirar do livro, né? Então, por exemplo, questões de estilo centralizado, isso a gente pode fazer tudo na CSS, então nós podemos tirar isso, né? Esses estilos com tamanhos, também a gente não quer forçar o tamanho, a gente quer que o leitor tenha a experiência de colocar no tamanho que seja adequado para ele. Então, eu também vou tirar. Para tirar aqui no avançado, eu vou colocar o arquivo aberto, eu vou escolher qual a tag que eu quero tirar, então, ali, você pode ver que é a tag P, né, de parágrafo, então, nós vamos escolher a tag P aqui. Eu vou colocar que ele tem atributo, ele tem um atributo class, desculpa, com letra maiúscula. Eu vou colocar qualquer valor, não importa. E a ação que eu vou fazer é retirar o atributo, remover atributo. E aí eu vou escolher qual. A princípio, a gente vai tirar todos os styles. E aí é só substituir tudo. E ele vai passar e vai fazer uma limpeza e vai retirar todos esses estilos que a gente não precisa utilizar. Então, ó, vocês podem ver aqui que ele retirou os estilos, vou subir aqui no início, onde nós estávamos, e ele retirou, ó, daqueles parágrafos, ele retirou todos os estilos. Aqui. Não tem mais, né? Outro que a gente vai tirar são as tags de spam, né? Esse a gente indica utilizar só em último caso, se a gente não puder colocar dentro de uma tag mãe, ou se não pudermos colocar no CSS, a gente coloca um spam. Nesse caso, nós também vamos retirar a tag de spam.
vou colocar o spam, eu retiro aqui com atributo, sem atributo, eu quero retirar a tag completa. E é só retirar tag e ele vai substituir tudo. No Notepad++, você também pode fazer esse tipo de limpeza. Outros aplicativos, outros programas também fazem essas limpezas. Então, assim, não é nada muito extraordinário, é mais para que você deixe o arquivo mais puro possível, com somente os textos, né? E poucas tags. Por exemplo, tag de parágrafo, ou alguns que, geralmente, quando a gente faz a exportação do InDesign, né? Ele já vem com algumas classes, mas essas classes, elas não precisam ser utilizadas, né? Ele coloca, por exemplo, um H1 com uma classe title, e aí a gente não precisa usar essa classe title, então você pode retirar. Ele vai retirar todas essas informações. Eu vou abrir aqui com vocês também. Então, eu tenho um arquivo sujo, né? E eu quero que ele fique um arquivo mais limpo, com poucas tags, só tags de itálico, negrito, os parágrafos, para que a gente possa diagramar o nosso livro. E a ideia é realmente diagramar o livro, né? Só que você vai fazer isso usando o HTML, né? Ele ainda está fazendo, eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho um arquivo já limpo, para que a gente possa adiantar também. E aí, assim, a gente vê, apesar da gente ter diminuído o texto, ele ainda assim vem com muitas tags para fazer a limpeza, muitas tags, né? E pode demorar um pouco, mas é aquela questão, né? Você coloca ele para limpar e vai tomar um cafezinho. Como é que o Java, né? Você coloca para limpar lá e vai tomar um cafezinho. Depois você volta e aí ele vai estar limpo, tá? Aqui, esse terminou, ó, ele limpou. Ele fala sempre, independente do programa, ele diz quantos arquivos foram localizados e limpos. E vocês podem ver que, ó, já tá bem mais enxuta o nosso texto, ele está bem mais organizado, né? Outra coisa que a gente vai fazer aqui é tirar todo esse cabeçalho que vem no livro, que vem na exportação, que a gente não utiliza, que são as fontes, essas informações a gente também não utiliza. Então, eu sempre pego do início do livro aqui, né, da primeira palavra que tem, e retiro tudo para cima até o HTML. Todo esse cabeçalho eu também retiro. Essa tag B, ela é diferente, ela tem a mesma função, mas ela é diferente nos arquivos XHTML. Então, geralmente, essas tags também são tiradas, porque elas são colocadas de uma forma diferente, tá? E aí a gente vai substituir, vamos limpá-lo. Tinham poucas tags. Vou retirar essas classes do nosso parágrafo. Aqui eu vou retirar, remover o atributo, certo? Quero deixar ele sem muita informação. Pronto. Então, eu tenho aqui, ó, já o meu texto mais completo, já consigo identificar na linha de código os textos, né? E aí, a gente vai usar esses textos. Eu vou limpar mais um pouquinho. Aqui nós temos a tabela a gente vai fazer um processo diferente. E uma coisa importante também é que a gente não utiliza mais, não funciona, não que a gente não utiliza, né? No EPUB não funciona o align,
tá? Para center, para a direita ou à esquerda, não funciona. Então, a gente pode retirar, porque no EPUB ele não vai funcionar. E aí é onde a gente cai na questão da documentação, né? É HTML? É HTML. É XML? É XML. Mas ainda assim é um EPUB, não é uma página de internet. Então, algumas coisas não vão funcionar, tá? Então, isso é muito importante. Ah, mas eu coloquei uma tag lá e não funciona. Não funciona, a sua tag pode até estar certa, mas ela não funciona não porque você errou na tag, mas porque talvez no EPUB, para o EPUB, seja utilizada uma tag diferente, ou uma forma diferente de declarar aquilo que você quer fazer, tá bom? Então, não se assuste, às vezes você vai colocar, eu já coloquei, muitas vezes é tentativa e erro, você coloca, você fala, não, vai funcionar, e aí não funciona, você fica meio frustrado, mas passa, porque aí a gente vai ler a documentação, e você vai descobrir como funcionar. Vou remover mais um pouco e deixar o nosso texto mesmo só com parágrafos. Tá, então eu tenho aqui um texto bem limpo. Essas informações, ó, no Word, né, a gente tem mania de usar o Word, já de forma errada, a gente fica dando espaço, né, dando Enter, para dar espaço entre um parágrafo, um título e outro, e aí são esses espaços vazios aqui que ele vai criando. Então, por isso que acaba criando alguns espaços vazios, ó, que tem vários, né. E aí, se você tiver toque como eu tenho, às vezes, eu retiro isso aqui também, mas eu faço bem simples, a gente já vê aqui tudo que tem e retira. Se você não quiser, você pode retirar depois, isso não interfere tanto, porque aqui no texto, ó, ele não vai mostrar, né, vai deixar só mais limpo o nosso texto. Eu vou salvar esse daqui, esse arquivo. Tá, então nós temos um arquivo mais limpo, e a gente vai partir agora para o passo 6, que é a nossa divisão de capítulos, tá? Então, uma vez que eu tenho todo o meu arquivo limpo, eu preciso separá-lo em arquivos, pensando que a gente pegou um Word, né, e não tá tudo junto, né? Não tenho divisão por arquivos. A Glaze falou aqui, para quem não trabalha com isso e vê essas imagens de comandos, nessa linguagem assusta, mas na verdade é apenas treinamento e o que fazer que nos treine facilita. É verdade, é meio assustador a princípio, mas fiquem tranquilos que eu falo que sempre existe um Ctrl Z, né? Para a gente voltar no que fez. Tá bom? E com o tempo você vai se acostumando com isso, tá? Fica muito mais fácil e muito mais rápido, ok? Então, a gente vai dividir o nosso arquivo por capítulos. E assim, a forma como vocês vão dividir é uma escolha da editora, né, de quem vai diagramar o livro. Eu não sou designer, mas assim, é como se a gente fosse um designer também, né? Então, é uma escolha de como a gente vai fazer esse livro. Às vezes a gente vai conversar com o autor, muitas vezes a gente já conversou com o autor para saber, né? Depois que o livro dele já foi impresso, aí virou digital, e a gente teve que conversar com ele de novo para saber como ia fazer, porque funciona diferente, né? Uma coisa é no papel ali impresso fixo, outra coisa é eu poder aumentar e diminuir o tamanho, né, de tudo. Então, você vai dividir de acordo com o que você achar. No Cielo, o que a gente faz? A gente divide os arquivos e numera eles, tá? Então, vocês estão vendo aí na tela, ó, eu tenho o arquivo 00, que a gente coloca todos os elementos pré-textuais, e aí eu sei que geralmente o livro, a gente tem o miolo e depois a gente faz os pré-textuais, né? Ou ao contrário, a gente já tem os pré-textuais e depois tem o miolo pronto, então isso já facilita, você pode fazer este arquivo antes ou depois também. Depois a gente tem os capítulos, então toda a apresentação, introdução, capítulo 1, 2, parte 1, 2, né, também, a gente segue a sequência da numeração. Os elementos pós-textuais, que são anexos,
apêndice, lista de referências, todos esses arquivos nós também dividimos e colocamos eles em um arquivo separado. Isso também é uma escolha da editora, tá? Assim como os elementos pré-textuais a gente deixa junto, você também pode separar a folha de rosto, da da ficha catalográfica, isso também pode ser separado. Nós optamos por deixar tudo em um arquivo único. Aí nós temos o arquivo de capa, tá? E aí aqui a gente já entra numa questão da documentação do EPUB, precisa existir um arquivo de capa, tá bom? Se chama cover, geralmente, é uma indicação. Nós temos um arquivo chamado Notes, isso aqui também é uma opção que nós fizemos. Então, todas as notas do livro, nós colocamos ela em um arquivo separado, que é no arquivo Notes. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês mais para frente, talvez amanhã, o porquê que nós fazemos isso, né? E, na realidade, nós gostamos muito da forma de notas em pop-up, porque você não para o fluxo de leitura, né? Então, você está lendo o livro, você tem o pop-up, você lê a nota e continua a leitura, sem precisar migrar de um arquivo para o outro. E aí, este arquivo Notes nos ajuda muito na formação dos nossos pop-ups, tá? E eu até peguei aqui, deixa eu ver se eu tenho, não sei qual slide tá, que eu vou mostrar para vocês, aqui. Eu tenho, não sei se dá para vocês verem, é um vídeo, esse é o pop-up, para quem não viu ainda. Então, eu estou lendo o texto, né, e aí eu tenho uma nota aqui, e eu simplesmente leio a nota aparece, eu leio e eu continuo a minha leitura sem precisar. Então, por isso que a gente tem até aquele arquivo de notas, tá? Ele ajuda bastante nisso. Vou voltar. E temos também o arquivo TOC. O TOC é o nosso sumário, certo? O TOC, ele, antigamente, na realidade, na versão 2 do EPUB, você tinha que ter 2 arquivos de sumário. Você tinha que ter o TOC, porque a Amazon dizia que você tinha que ter um arquivo XHTML no corpo do livro, né? Então, igual é o livro físico, né? Você tem os elementos pré-textuais e o sumário. Só que você tinha também que ter o sumário para o dispositivo. Então, aquela parte do dispositivo que abre o sumário, né? Então, você tinha 2, um arquivo NCX, que era para o sumário do dispositivo, e um arquivo TOC XHTML, que era o sumário do corpo do livro. Com o EPUB 3, com o EPUB 3, isso não é utilizado mais. Você faz um único arquivo, que é o TOC XHTML, e ele funciona tanto no corpo do livro, quanto no dispositivo. Então, ele assume essa informação, o dispositivo assume essa informação do TOC XHTML. E aí você tem o sumário nos 2 lugares, tá? Aí, uma coisa que eu sempre falo, até quando a gente tem estagiário lá no Cielo, é o seguinte: você precisa avaliar o seu sumário, porque eu sei que, às vezes, a gente quer colocar bastante informação no sumário. No sumário do corpo, funciona bem, mas no sumário do dispositivo fica desconfigurado. Por exemplo, a gente não tem como, se você coloca a informação de autor, né, daquele capítulo, ele fica tudo junto com o texto, e aí isso pode causar confusão em quem está vendo, né, lendo o texto. Então, é uma questão de teste, de ver se funcionou, se você vai se adequar, se você quer realmente que fique daquele jeito, porque antigamente você podia fazer 2 diferentes, agora você só faz um, então você tem que escolher qual é a melhor opção, tá? Então, esses são os arquivos. Aqui pode ter pode ter do número 1, do 00 até o 49, 50, 100. Já fiz um livro de 100 arquivos, então vocês imaginam, pode ter, tudo vai depender aí do tamanho do livro. Então, a gente vai dividir aqui os arquivos, eu vou dividir junto com vocês. Nós temos lá o nosso arquivo que a gente acabou de limpar, eu vou pegar um arquivo mais limpo, e aí vai ser aquela questão, você vai avaliar o quanto você quer tirar, né, de informação ali do seu arquivo. Esse daqui, ó, tá bem limpinho, tá vendo? Eu tirei
praticamente tudo, deixei apenas as informações aqui da tabela e das imagens, mas ele tá bem limpo. Eu vou abrir aqui, como a gente já falou, você pode usar qualquer arquivo para fazer. Eu, particularmente, Giovana, gosta muito de usar o Dreamweaver, porque eu consigo ver, né, ter o visual aqui do livro, então isso facilita bastante. Então, eu vou dividir primeiro, a gente vai criar um arquivo novo, tá? Um HTML, HTML5, simples, sem nada, só um cabeçalho simples, a gente vai falar de cabeçalho mais para frente, mas um cabeçalho simples, e aqui o corpo do texto, né? O body. Então, bem manual mesmo, a gente vai ver tudo que a gente quer colocar no nosso primeiro arquivo. Por exemplo, aqui eu vou colocar todos os elementos pré-textuais. Então, começa aqui o arquivo, e eu vou, por exemplo, até o meu sumário, porque a gente sabe que tudo que vem antes do sumário, né, quem é da biblioteconomia aí, tudo que vem antes do sumário, seria os nossos elementos pré-textuais. Os designers também sabem bem disso, que fazem bastante livros. E aqui o nosso sumário. Então, toda essa parte, eu vou deixar para o meu primeiro arquivo, tá? Vou copiar aqui e vou colar. Simples, tem o meu primeiro arquivo. Vou salvá-lo. Deixa eu pegar a pasta aqui para eu salvar dentro da pasta. E vou já salvá-lo como o meu arquivo 00. A gente coloca essa numeração também por ordem, tá? Porque ele sempre vai ficar numa ordem ou alfabética ou numérica. Então, é importante que você sempre possa entender em que parte do livro você tá? Então, assim, as escolhas da nomenclatura, elas são importantes também por isso. Se você coloca pelo nome do capítulo, pode ser que o seu capítulo fique fora de ordem na hora que você olhar todos, tá? Mas isso também é uma questão de escolha, tá? Vou criar mais um arquivo. E o sumário, eu não vou colocá-lo numa folha à parte, porque eu vou criá-lo separado, tá? Então, eu não vou colocá-lo, eu vou pular o sumário e vou pegar a primeira informação, que eu tenho aqui a introdução. Se a gente olhar aqui no sumário, meu sumário está bem reduzido, eu tenho a introdução e o próximo tópico é esse Constituição. Então, a gente vai encontrar aqui. Tá aqui, ó. Então, toda essa parte antes, até a nossa introdução, será o nosso próximo arquivo. Opa, peguei a introdução aqui. Errado. E sempre colocando dentro das tags body, tá? Que é o corpo do nosso texto. Vamos salvá-lo. E é só seguir a sequência. Esse arquivo, ele tá bem pequeno, justamente para que a gente possa fazer juntos. Eu peguei por aqui. Sempre dê preferência por utilizar o código, tá? Se vocês estão trabalhando diretamente com o HTML puro, dê sempre preferência de utilizar aqui no código, tá? Botei mais um novo. Fazer mais esse, e aí eu vou mostrar todos prontos para vocês. E pronto, mais um. Tá? 0, 2, e assim, sucessivamente, todos os nossos arquivos, tá bom? Eu vou abrir aqui a pasta para vocês verem, ó. Foram 4 arquivos, tá? Esses 4 arquivos, deixa eu fechar tudo aqui para vocês não confundirem. E eu vou abrir. Esses 4 arquivos são arquivos HTML, certo? E a Amanda falou lá que a gente está usando XHTML, né?
Então, tem duas alterações que a gente precisa fazer aqui, muito importante, para distinguir, fazer essa diferença dos HTMLs para o XHTML. Primeira coisa que a gente vai fazer é o nosso cabeçalho, tá? Então, nós vamos trocar o cabeçalho. Na pasta que vocês receberam, tem um arquivo TXT, vou abrir aqui. Esse arquivo, ele tem o cabeçalho que nós utilizamos aqui no Cielo. É um cabeçalho já bem estruturado, com todas as informações que a gente precisa colocar em um cabeçalho. Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil de visualizar, porque fica colorido, né? Eu tenho assim, colorido fica mais fácil. Então, eu estou falando que é um XML, né? A gente precisa colocar a codificação de UTF-8, tá? Isso é importante. E aqui eu tenho algumas declarações do HTML. Então, a gente usa as declarações de EPUB, né? O que é um EPUB, os links. A gente coloca a questão do idioma, e o idioma, como a gente dividiu em partes aqui, tem livros que a gente tem só em português, só em inglês e tudo bem, mas temos alguns livros, principalmente na nossa área, né, parte acadêmica, eu acredito que a maioria de vocês sejam deste segmento, tem livro que tem um capítulo em inglês, um capítulo em português, um capítulo em alemão, né, a gente já viu vários disso. E no EPUB, você precisa identificar cada idioma de capítulo. Tá? Então, se o capítulo ele é em inglês, eu tenho que mudar aqui para EN. Se o capítulo é português, PT. Então, essa informação é muito importante, até para a questão de acessibilidade. Então, por exemplo, a pessoa que usa aquele leitor de tela, né, leitor, até a Alexa mesmo que lê, ele vai identificar que esse arquivo é o quê? Um arquivo em inglês, ou um arquivo em alemão. A leitura tem que ser diferente, mas a gente precisa fazer isso. Isso aqui é para o documento completo, tá? Existem outras formas também em pequenas frases ou parágrafos dentro do livro, mas aqui nós estamos falando do documento em si, da parte total do livro. Nós temos aqui o head, que é o cabeçalho, né? Nesse cabeçalho, eu falo novamente sobre o UTF-8, que é essa tag meta. Eu preciso colocar aqui o título do livro, depois a gente vai colocar. Muito importante isso aqui. Até pouco tempo, se você deixasse esse título sem nada, o seu EPUB ia funcionar normal. Agora não, se você não colocar o título do livro, o seu EPUB não funciona corretamente. E algumas lojas, elas nem aceitam, eles devolvem, tá? O seu EPUB. Vai dizer que tem erro lá e que você precisa alterar, tá bom? O link da CSS, que é o estilo do nosso livro, nós vamos falar só sobre CSS daqui a pouco, tá? E o estilo do livro, tá aqui. Então, este é o cabeçalho. Geralmente, assim, cabeçalho a gente faz um... E assim, se mudar alguma coisa, a gente sempre vai vendo a documentação, se mudar, a gente vai incorporando. Uma das coisas que foi incorporada no nosso cabeçalho, se você pegar um livro muito antigo nosso, não tem esta declaração aqui de namespace. Essa declaração, ela foi colocada aí por uma exigência até da documentação para notas em pop-up. Então, assim, as notas em pop-ups, elas vão funcionar se você colocar lá no texto, mas a documentação do EPUB diz que você precisa declarar aqui esta parte no seu cabeçalho do livro, tá? Para a questão das notas. Então, a gente vai copiar o cabeçalho e vai colar em todos eles. Tá? Uma vez feito o cabeçalho, a gente praticamente não muda, só quando a gente realmente for fazer alguma modificação muito grande no EPUB, e aí a gente acaba estudando um pouco mais a documentação e vendo se há necessidade de declarar alguma coisa, tá? Vou salvar todos.
E isso é importante saber, assim, mas só vai copiar e colar, então tudo bem, é fácil, né? Eu pego um modelo e faço. Mas, por exemplo, se o local onde você trabalha tem pouco pessoal e não vai ser produzido o EPUB dentro, né, da editora, e vai ser produzido fora, é super importante que quando o EPUB que venha da prestadora para você, você veja se eles colocaram todas as nomenclaturas corretas. Então, é por isso também que a gente está mostrando bem do zero, para que você, mesmo que você não faça completamente o EPUB, ou não faça muitos, mas você saiba identificar o que está errado, ou o que precisa ser modificado para que seu EPUB seja o mais correto possível, tá? Então, colocamos todas as nomenclaturas, eu vou fechar, todos os cabeçalhos, eu vou fechar tudo aqui. E ele ainda é um arquivo HTML. Vou abrir aqui. Ele ainda é um arquivo HTML. E eu preciso de um XHTML simples. Eu venho aqui e só modifico para XHTML. Ele vai fazer aquela pergunta assustadora, se você realmente quer trocar, né? Porque sempre quando pergunta isso, a gente fica apavorado, mas pode dar certeza e ele vai trocar. Se vocês repararem, o meu tá mudando aqui, né, o logo, porque eu coloquei para que abrisse no Dreamweaver, mas o seu pode abrir, continuar abrindo no navegador, ou para abrir no Notepad++, que é o mais comum, né, acesso aberto, e você pode abrir. E tem o Sigil também, o Sigil ele já cria esses arquivos em XHTML, tá? A única coisa que precisa tomar cuidado no Sigil é que toda vez que você coloca dentro do Sigil, ele cria umas tags novas, então você tem que sempre ficar de olho, tá? Mas é normal mudar aí o link, não tem problema, tá bom? Temos, então, todos os nossos arquivos aqui para que a gente crie eles, né? Ainda estão desconfigurados, a gente não sabe o que é título, o que é tabela, não sabe nada disso, certo? Mas antes da gente criar tudo isso, colocar o que é título, o que é tabela, nós vamos passar por uma próxima fase, aqui é a parte da renomeação, que está aí para vocês, tá? Da divisão dos capítulos. A gente vai passar para o nosso passo 7, que é a criação da CSS. O que é a CSS? É a nossa folha de estilo, né? Ela serve para você estilizar mesmo o livro, colocar os espaços, os tamanhos, indentação, e a gente vai formando as regras. E aí, a gente até colocou aqui um exemplo para vocês, para deixar bem visual aí como que a gente faz isso. Então, antes de eu mostrar uma folha de estilo, a gente colocou aqui um exemplo. As citações, né, vamos pensar em citações diretas no livro, né? As citações, elas vão ter uma fonte 10% menor que o do texto. Então, a gente está pegando lá as regrinhas também da ABNT, né, de como fazer uma citação. A gente colocou também que as citações terão espaço na margem superior e inferior afastadas do texto. Então, elas vão ficar num bloco separados, tá? E as citações serão recuadas da margem regular. Então, a margem à esquerda, ela vai ter um recuo. E aí, a gente vai fazer tudo isso aqui numa regra de CSS. E aí, eu coloquei aqui, eu não sei se dá para ver, se está muito... Ah, consegui aumentar aqui. Nesse daqui eu consegui aumentar. Então, para que a gente faça essas citações, o HTML já tem uma tag para isso, que é o block quote, né? Que é uma tag de blocos mesmo, que seria das citações. E aí, a gente fez todas aquelas informações de antes. Então, ó, o font size é o tamanho da nossa fonte. A gente colocou 90%. A gente indica que sempre, não só a gente, mas com quem vocês conversarem que fazem EPUB, o indicado é que a questão de tamanho sempre seja feito por porcentagem, tá? Por quê? Porque isso vai ajustar ao livro, né? Vai ajustar, por exemplo, se a pessoa colocar uma letra grande, ele sempre vai ter 90% do tamanho
que ele tá, a letra original que ele colocou. Se você coloca um tamanho fixo, por exemplo, EM, que é o que mais utilizado, né, geralmente no EPUB, acaba que essa letra, não importa o tanto que a pessoa aumente ou diminua, essa letra sempre vai ter aquele tamanho fixo. E aí pode não ser uma boa experiência para o leitor, porque às vezes, se ele tiver uma dificuldade, né, visual, isso não vai ajudá-lo, porque ele não vai conseguir aumentar a letra. Então, sempre porcentagem, 90%. A margem em cima e embaixo, a gente falou, né, de deixar um espaço, a gente colocou aqui margem top e margem bottom de 3,5%, e margem left, que é a margem à esquerda, de 3,5% também. E aí, se vocês olharem aqui no texto, ó, eu tenho um texto aqui em cima, eu tenho um espaço, né, em cima e embaixo, e um recuo aqui da margem, né, nesse texto aqui, ó, o texto tá bem junto à margem, aqui eu tenho um espaço, tá? Então, tudo que a gente for fazer, pelo menos a maioria das coisas, a gente vai fazer na CSS. Eu vou abrir a CSS aqui para vocês verem. Estamos no nosso passo 7. A gente já deixou essa CSS. Esse é um padrão que a gente tem, mas podem ser criadas várias regras de acordo com a necessidade que você tiver, tá? Então, aqui a gente tem várias informações da CSS. Então, a gente colocou aqui o H1, mas eu quero falar, para falar justamente sobre essa questão. O H1, H2, H3, eles são utilizados no HTML para os títulos, né? Então, tem o título principal H1, o primeiro subtítulo H2, e eu vou na hierarquia aí, diminuindo H3 até o H6, né? Por padrão, ele já tem esse tamanho. Eu coloquei aqui do H1 para que a gente veja. Isso não precisa ser declarado na CSS, tá? Quando você coloca, ele já tem por padrão esses tamanhos, né? Eu coloquei aqui só para que a gente veja. Se você quiser fazer a mudança desses tamanhos, aí você terá que fazer essa declaração aqui na CSS para mudar os tamanhos. Mas, como sempre, indico vocês utilizarem os tamanhos já padrão, de preferência, tá? Então, eu tenho aqui a questão da capa, como eu quero que a capa fique com o texto centralizado, né? Que tenha uma quebra de linha. Aqui a gente fez uma tag, ó, para vocês verem que a gente pode criar dentro da nossa necessidade. Nós fizemos uma tag para a ficha catalográfica. Então, a gente quer que a ficha catalográfica tenha uma borda e uma borda sólida. E aí vocês vão ver amanhã, quando a gente for aplicar, todas essas regras aplicadas no texto. E aí, quando você coloca essa tag, ele já incorpora tudo que você pediu. Então, aqui a gente trouxe uma série de tags de classes, né, e tags que a gente já utiliza, mas pode ser criadas de acordo com a necessidade. Então, se eu tiver a necessidade, por exemplo, de uma tabela colorida, de colocar uma cor na tabela, eu posso criar uma tag de cor. Então, eu vou colocar aqui, cor, desculpa. Quando não é tag, né, eu vou criar uma classe, eu coloco ponto cor, tá? Eu abro chaves, ele já abre e fecha aqui. Deixa eu tentar deixar mais alto isso daqui para vocês verem. Ele já abre e fecha. E aí eu vou colocar background color e vou escolher a cor que eu quero, certo? Vou colocar esse azul. Ponto e vírgula, e pronto, eu já criei uma classe de cor, tá? E aí, isso aqui eu posso usar no meu texto depois. Então, vocês podem criar de acordo com a necessidade de vocês. Aqui tem algumas informações, por exemplo, de listas, né? Eu criei aqui algumas declarações, por exemplo, eu quero que fique uma lista, mas eu não quero nem que ela seja numérica, nem que ela tenha ponto, que ela não tenha nada, só que ela me mostre listado, mas sem as numerações. Então, eu criei aqui uma declaração
para não colocar nome nas listas, tá? Então, um estilo sem nada. Eu tenho aqui do alfa, então eu quero aquelas, a gente tem listas numéricas, né, e tem aquela A, B, C. Então, aqui eu criei um estilo para que a hora que eu colocar listas e eu colocar este estilo, tudo vai ficar A, B, C e não mais 1, 2, 3, tá? Então, o CSS, ele vai servir para que você escolha tudo que você quer que aconteça no texto, né, no seu texto, toda a formatação, e a hora que você for colocando, ele vai sendo aplicado, tá? A gente vai parar aqui no passo 7,